debates aqui na Junta de Freguesia de Medas com o Sr. Presidente, o Sr. António Carvalho, ao qual vamos colocar de imediato algumas questões. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Acima de tudo, e para começarmos estas nossas questões, eu tenho informado que o seu programa já está no âmbito social, meramente, queremos dar a conhecer aos governantes em geral todas as freguesias do Conselho de Gondomar, não é? E então, eu, para começar, gostava de saber quantos habitantes é que tem mais ou menos a freguesia? Antes de mais, muito boa tarde, agradeço a vossa disponibilidade para, com esta iniciativa, ter a oportunidade de divulgar algumas informações importantes sobre as características da nossa freguesia e dos problemas que estão na atualidade. E então, respondendo diretamente à pergunta, a minha freguesia tem neste momento 2.132 habitantes. Em 2001 tinha 2.353, o que quer dizer que perdeu cerca de 9,39% dos habitantes neste período de 2001 a 2011. A causa está tentada, Sr. Presidente, ou não? Eu penso que a causa se inscreve numa tendência que se registra no país para as pessoas se concentrarem nos grandes centros, são atraídas pelo litoral e pelas sedes dos concelhos. Isso sucede no Conselho de Gondomar e na maioria dos concelhos de Portugal. Eu penso que está mais nesse... tem a ver mais com essa razão do que propriamente por algum motivo específico. E isto porquê? Porque a minha freguesia está servida de bons equipamentos sociais, está servida também de boas infraestruturas e tem, nomeadamente ao nível das acessibilidades, tem agora acesso direto à A41. Parece que está aproximado bastante do grande centro mais próximo do aeroporto, não é? Diga-me uma coisa, como é que estamos em termos de desemprego e a freguesia? A freguesia registra um nível de desemprego apreciável, porque não tem esta freguesia no seu seio grandes empresas. Dito de outra forma, há uma grande empresa sediada na freguesia, com instalações da freguesia, que é a Turbogás, que é uma empresa com projeção nacional e internacional, só que a nível de mão de obra emprega umas poucas dezenas de funcionários. E por isso a relevância que ela tem em termos económicos de produção de energia para o país não é correspondida em termos de empregabilidade. Exato, a própria freguesia. Depois, dentro da freguesia, temos mais duas ou três empresas com alguma importância relativa, mas são poucas empresas para as necessidades da freguesia. Digo-me uma coisa, vamos continuar, vou chamar a fase negativa nesta nossa entrevista. Considera que esta freguesia é uma freguesia pobre? É uma freguesia pobre. É uma freguesia pobre porque... Conforme pobre estamos a falar, mas existe pobreza ou é uma freguesia pobre porque não existe investimento, não existe esse que nós estamos a falar agora, emprego? Ela é pobre na medida em que não tem no seu seio muitas empresas, portanto, dispõe de poucos postos de trabalho, o que obriga as pessoas da freguesia a deslocarem-se para a cidade do Porto, digamos que é a área para onde se deslocam diariamente muitos merenses à procura de trabalho. Mas, portanto, não têm, como outras freguesias, emprego na sua própria área. Deixe-me escrever mais um bocadinho a minha pergunta. Vocês aqui diretamente na junta têm algum pedido de apoio da parte
sociais como noutras áreas periurbanas, freguesias que ficam digamos, na franja da cidade do Porto. Aqui é um meio rural onde não se nota, não há muitas famílias desestruturadas, a maior parte das famílias são famílias do modelo tradicional, famílias da própria terra. Portanto, não temos deslocados e por isso aquele problema que aflige áreas mais circunvizinhas da cidade de Porto é um problema que aqui não existe muito. Por exemplo, falando, temos ouvido isto já a nível nacional, também temos uma população que está a envelhecer cada vez mais. Vocês não têm problemas com relação aos idosos, em relação à assistência ao idoso? Não temos problemas, porque temos uma associação de reformados que prestam serviço ao município de distribuição de serviços. Uma associação de social cá. Uma associação de reformados, uma associação de solidariedade que está, digamos, interligada com a Santa Casa da Misericórdia, com quem tem protocolos e, através desses protocolos, esta associação distribui refeições pelos mais idosos que não têm capacidade para, enfim, não têm autonomia para confeccionar as suas refeições, e essa associação distribui refeições por esses idosos e também lhes presta cuidados de higiene. Podemos quantificar isso mais ou menos? Tem alguma ideia de quantos idosos é que eles prestarão apoio domiciliário? Sensivelmente 3 dezenas de idosos. Diga-me uma coisa, delinquência? Não temos muita delinquência no nosso meio, porque esta é uma freguesia ainda com características de alguma ruralidade e por isso não somos uma freguesia com muitos problemas de delinquência. E agora falou no início da nossa entrevista, falou que estava muito bem dotado de infraestruturas, etc. Diga-me o que é que destaca de mais positivo na freguesia? Mais positivo, veja, esta freguesia, apesar de alguma ruralidade, ela, devido à sua situação geográfica no contexto do chamado Alto Concelho de Gondomar, estão sendo centralizados nesta freguesia equipamentos como uma escola secundária, uma piscina municipal, um pavilhão desportivo. E, portanto, estamos a falar em equipamentos realmente que lhe conferem alguma qualidade e contrastam com, digamos, a sua ruralidade. Paralelamente à sua ruralidade, a freguesia ostenta já equipamentos que lhe dão alguma qualidade urbana. Diga-me uma coisa, aliado à coisa que vai acabar muito da vossa desenvolvimento, o que é que acha que a freguesia precisava para impulsionar coletivamente? Eu penso que o mais importante nesta freguesia, e julgo mesmo em todo o nosso país que tem estas características, eu penso que programas de qualificação profissional a sério, para requalificar as pessoas, eu penso que esse é que é o caminho, porque nós temos muita gente desempregada, sobretudo ao nível feminino, ao nível das senhoras, e isso tem a ver, portanto, com uma disfunção social que se inscreve no nosso atraso. Então, somos um país onde às mulheres ainda é imposta uma barreira cultural que lhes dificulta o acesso ao mercado de trabalho diversificado, ou seja, para as mulheres há quase que só as saídas de mulheradias, fazer serviço de limpeza, e não há trabalhos qualificados para as mulheres, não há trabalho porque elas próprias não estão qualificadas. Há mais qualificação profissional nos homens do que nas mulheres.
E nós temos que alterar este paradigma. Não é um problema só da minha freguesia. Eu vejo muitas mulheres na minha freguesia que têm e dispõem de grande capacidade, de grande disponibilidade para trabalhar, mas que não têm nenhuma qualificação profissional específica. Eu entendo que o Governo deve fazer um grande esforço no sentido de requalificar profissionalmente, particularmente as mulheres, para vencermos, digamos, este atavismo que consiste nisto: só o homem é que é carpinteiro, o homem é que é mecânico, é que é eletricista, é que é soldador, e, portanto, este paradigma tem que ser alterado, porque nós temos na nossa freguesia e há no país inteiro milhares de mulheres disponíveis para o mercado de trabalho, mas não estão qualificadas profissionalmente. E aquilo que tem sido feito ao nível da qualificação profissional, no meu ponto de vista, está errado, porque é formação profissional mais teórica, quando deveria ser, no meu ponto de vista, mais prático. Indo aos tempos antigos em que havia a escola comercial e a escola industrial, por exemplo. Não é? Exatamente, em que havia pessoas que eram logo formadas à nascença, à partida logo para um curso profissional, para uma parte de letras ou coisa assim. Mas digo uma coisa, ok, eu entendo perfeitamente isso que os senhores estão a dizer, só que eu queria alguma coisa mais específica que gostasse de ver implementado na sua freguesia e que ache que contribuísse para o crescimento da mesma. Por exemplo, como a Aquilino vai acabar por trazer, se calhar bom e mau, mas vai acabar por nos trazer pessoas para cá, porque vocês ficaram muito mais próximos. Pois, digamos, a área tem a ver com a área das acessibilidades, não é? Mas nenhum país se pode desenvolver só com acessibilidades. Eu penso que o país, na generalidade, tem hoje boas estradas, mas precisa de se requalificar. Nós temos muita gente que quer trabalhar, mas eles não sabem trabalhar. Não sabem trabalhar, não têm uma qualificação profissional, não são nem pedreiros, nem eletricistas, nem soldadores, nem serralheiros, quer dizer, não são bons técnicos qualificados. E nós precisamos de gente. Eu convivo com essa situação aqui. Eu convivo com essa situação e lamento digamos, lamento mais a situação das mulheres, porque é nas mulheres que eu vejo imensas que querem trabalhar, mas elas não estão qualificadas, precisam de ser qualificadas. Ora, nós temos aqui a escola secundária, porque não criar aqui um centro de formação profissional a sério, para que as pessoas possam realmente aprimorarem os seus conhecimentos nas diferentes áreas profissionais e para poderem assim serem úteis ao país, porque o futuro vai ser muito mais exigente. Só vamos poder ser competitivos se tivermos realmente gente qualificada. Claro que sim. Passando para uma parte mais abrangente da área do seu presidente da tua, que é a freguesia, qual é a sua opinião acerca dos valores sobre a fusão de algumas juntas de freguesia? Olha, eu tenho uma opinião que não é nada ortodoxa, ou seja, não está compaginada com aquilo que o Governo muito legitimamente entende, mas, para mim, a solução, o caminho certo não é este. No entanto, teremos que aceitar aquilo que for imposto. Eu julgo que o grande problema não é termos freguesias a mais, porque, em bom rigor, países bem desenvolvidos como a França têm câmaras municipais, já não falo em juntas de freguesia, câmaras municipais, visto que não há juntas de freguesia em França. Eles têm câmaras municipais com uma escala menor do que muitas freguesias pequenas de Portugal. Eles têm 36 mil municípios. Municípios com ordem de grandeza das freguesias mais pequenas do Conselho de Gondomar, que está proposto de serem extintas ou agregadas a outras. E por isso, eu penso que as freguesias deviam manter-se, do meu ponto de vista. E aquilo que devia ser feito para melhorar a rentabilidade dos serviços e das juntas de freguesia, porque é disso que se trata, melhorar a rentabilidade, era
incrementar, portanto, apoiar as associações de freguesias, mantendo-as com o mesmo figurino, com o mesmo território, portanto, órgãos eleitos nas juntas de freguesia, não mexer nisso, mas patrocinar as associações de freguesias de forma que elas ganhassem escala para, em grupos de 2, 3, 4, conforme os casos, tivessem realmente capacidade financeira para adquirirem meios para se modernizarem, para adquirirem um trator, um caminhão, uma ceifeira. Com dados mais autonomia, mais responsabilidade. Autonomia e apoiarem, dando-lhes incentivo financeiro, ou seja, aumentar as verbas que são transferidas do Governo Central para as juntas de freguesia, no caso delas se unirem, para ganharem escala, para poderem comprar equipamentos que respondessem às necessidades de hoje. O que vocês andam a usar, seja dito, o vosso, vamos lhe chamar, poder em termos de autonomia é muito limitado. Nós temos poucas competências, as juntas de freguesia. E às vezes parece que temos mais porque há competências da Câmara que nos são delegadas por vontade casual ou pontual da Câmara A, B ou C. Quer dizer, as câmaras não são obrigadas a delegar competências, mas fazem em muitas situações, e a Câmara de Gondomar também faz. Mas com competências mesmo próprias, temos muito poucas. Ora, aquilo que me parece é que as próprias juntas de freguesia deveriam ter competências ao nível até da gestão urbanística. Mas não temos. Mas a verdade é esta. Nós temos, por exemplo, uma competência delegada de limpar as valetas e varrer ruas. Pois bem, ainda agora, há 2 ou 3 dias, deu-se um grande temporal. No outro dia, as ruas estavam varridas, não tinham folhas nas valetas, estava tudo limpo. Se fosse a Câmara a fazer esse trabalho, seria só no 30º dia, ou no 13º. Mas se fosse o Governo, seguramente que demorava menos, não tenho coisas novas. Ou seja, quanto mais distante estiver o órgão de poder, mais tempo demoram a se executar o trabalho. Por isso, não me parece que o caminho preconizado, não me parece que seja o mais certo. Mas aquilo que for decidido a população da Amiga, vocês muitas vezes intervêm até em âmbito daquilo que não é da junta de freguesia. Acredito que venham cá pessoas, porque é junta, porque é um poder, porque fica perto delas, até fazer algumas perguntas e vocês acabam por as ajudar, não é? Ajudar os vossos municípios em termos de coisas que não quer dizer que sejam exatamente do vosso âmbito. Se vocês não estiverem cá, mas sobretudo na resposta a qualquer situação anómala, uma junta de freguesia é muito mais rápida. Mas posso citar outro caso, por exemplo, uma Câmara lança um concurso para pavimentar uma rua e pavimenta, quer ela esteja larga ou estreita, quer ela tenha atrofiamentos viários ou não tenha. Mas é a junta de freguesia que vai falar com o proprietário A, o proprietário B, C, D, por aí adiante, e vai pedir-lhes que deixem cortar ali ou lá para resolver esses atrofiamentos viários, esses estrangulamentos. E conseguem, a junta de freguesia, muitas vezes, pacificamente, de forma gratuita, conseguem que a rua, enfim, que tinha o figurino de há 100 anos, fique com uma dimensão atualizada aos trânsitos de viagens cidades. Eu não estou a ver uma Câmara ter essa sensibilidade, porque não conhece as pessoas, não sabe quem é o proprietário, não tem essa facilidade de se relacionar com ela. E eu penso que a junta de freguesia, de facto, tem um papel que está a ser subestimado. E vocês vão ter alguma parte ativa na decisão final deste assunto? Não me parece. Parece-me que nós, sabendo quais são as freguesias para extinguir ou para agregar, poderemos propor que a extinção ou a agregação se faça da freguesia A em relação à B e não em relação à C. Quer dizer, poderemos fazer esse tipo de propostas. Agora, evitar
essa agregação ou extinção não creio que consigamos. Foi-nos dada a faculdade de procurarmos, digamos, ajustar, digamos, essas agregações da maneira que nos pareça mais funcional, mas sem desvirtuar a proposta da extinção da agregação, ou seja, é para agregar 5 freguesias, elas têm que ser agregadas. Se vão ser agregadas do que está do lado direito ou do lado esquerdo, aí dão-nos a faculdade de sermos nós a escolher. Eu penso que este governo, quando chegar a hora de decidir, quer as pessoas se entendam, quer não, o governo decidirá. O timing não está decidido, então. Em julho do ano que vem, tem que estar tudo decidido. É um futuro muito breve. É. Diga uma coisa, se delegando um bocado mais e estamos a referir a opinião do autarca e do cidadão neste caso, o que é que acha do momento atual político e económico, quer de Portugal, se calhar quer da Europa? Qual é a sua opinião? Bem, a minha opinião é assim, é muito simples. Eu não percebo nada de economia, mas sei que todas as pessoas que gastam mais do que a riqueza conseguem gerar estão no caminho errado. Ora, nós gastámos durante muito tempo mais dinheiro do que aquilo que conseguimos produzir. Por isso, agora vamos ter que pagar. Porque quem nos empresta o dinheiro não quer gastar mais, não é? E por isso temos que nos submeter a um processo de austeridade, de emagrecimento. Não há outro caminho. Durante muitos anos recebemos subsídios para resolver problemas estruturais, saneamento, redes de abastecimento da água, problemas esses que realmente significam, uma vez resolvidos, significam, traduzem-se num benefício grande para a população. Mas aquele dinheiro que, em vez de ser utilizado para a modernização de uma empresa, foi utilizado para a modernização da frota automóvel do dono da empresa, é claro que esse dinheiro não foi utilizado devidamente. E houve muitas situações em Portugal em que o dinheiro não foi utilizado para os fins que estavam previstos. E por isso temos agora esse problema. Para além disso, construíram-se equipamentos que hoje se revelam desnecessários, não é? Com aquela febre de o Conselho tal tem um pavilhão, nós também temos que ter, não é? Exatamente. E toda a gente sabe que se eu comprar um casaco para me resguardar do frio, economicamente é correto, porque depois não apanho uma constipação, não tenho dias, digamos, de doença e de ausência ao trabalho, mas se eu comprar um casaco para pendurar no guarda-roupa, certamente que estou a gastar mal o dinheiro. E foi isso que sucedeu na generalidade no país. Agora, temos que voltar ao princípio. Permita-me que vamos dizer, restrinja um bocadinho este âmbito e falo de uma coisa que eu sei do Estado, que no fundo acaba por ser um caso de funcionário público. Não acham, em sua opinião, que está-se a pedir um esforço demasiado grande ao funcionário público, que parece dar um bocadinho a imagem de que o funcionário público está a carregar muito caro esta crise, por exemplo, não sei o que é que se já trocou de vez, as pessoas estão a muito inclusive, provavelmente serão afetadas em relação ao subsídio ao subsídio natal, em que por conhecimento próprio, por essas pessoas que eu falo, há pessoas que muitas vezes nem sequer utilizam esse dinheiro para ir de férias, utilizam esse dinheiro para repor uma estabilidade financeira ao longo do ano, para pagar o seu automóvel, para pagar o IMI, etc. Você já trocou alguma ideia com esses seus colaboradores acerca disso? Eu vejo as coisas desta forma. A minha opinião é esta. O país está numa crise tremenda. Se os sacrifícios forem distribuídos por todos e se os cortes forem maiores para os que têm mais regalias, eu concordo. Por mais que custe a mim e a outros, eu próprio também vou ser penalizado. Não me quero precipitar. Ainda não está tudo publicitado a nível da reformas e dos cortes, particularmente dos cortes que vão ser feitos. Se eu vir que toda a gente é abrangida,
Eu concordo. Se eu vi que ficam de fora pessoas que estão contempladas com regalias que eu julgo que são inaceitáveis no tempo que vivemos, nessa altura, naturalmente que sou contra. Ora, isto ainda não chegou ao fim, portanto o quadro ainda não está fechado, o Governo continua a dizer que todos, e sublinham todos, a palavra todos é sublinhada, eu estou à espera para ver se são de facto todos, não é? É só essa a questão. Agora, o sacrifício tem que ser feito. Tem que ser feito, exatamente. Se tem que ser feito, tem que ser feito. Entendi perfeitamente. Diga-me uma coisa, mas acha que, por exemplo, esse agravar as circunstâncias que nós dizemos nestas questões, no mínimo teremos mais 2 ou 3 anos, seguramente, pelo menos esses, de agravamento de carga fiscal, agravamento de condições a nível do que nós estamos habituados de bom viver, acha que isso irá agravar a sua freguesia ou a minha freguesia, a nível de receitas, desde 2009, já tem menos 20 mil euros por ano. O que por muito mais é muito. Exatamente. E esse decréscimo vai repetir-se na nossa capacidade de trabalhar para a população, naturalmente. Há coisas que estavam a ser feitas e que não vão continuar a ser feitas, naturalmente. Há alguma obra a decorrer neste momento na freguesia? Nós temos sempre obras, pequenas obras a decorrer, mas temos uma grande obra, uma obra de um interesse muito grande para a população, que tem um valor de 550 mil euros e que deve entrar em execução por volta de novembro, fim de novembro, princípio de dezembro deste ano, e que é a pavimentação da rua do Brasil, ou seja, pavimentação da espinha dorsal da freguesia, com ligação à igreja. Não, isso estamos a falar numa fortuna, 550 mil euros. Isso é a Câmara Municipal de Gondomar, que, apesar da crise, fez este grande esforço para contemplar a freguesia, julgo que era a única no concelho, que não dispunha de um bom pavimento na sua espinha dorsal rodoviária. Já nos foi referido por colegas seus da área o acesso ao recurso que vocês têm aqui muito valorizado, que é o nível. Aqui a freguesia tira alguma mais-valia, não tira? Não tira muito, até porque pelas características do relevo, o perímetro do Rio Douro junto à nossa freguesia é muito acidentado, tem costas alcantiladas, a acessibilidade ao rio é muito difícil. Em todo caso, temos um centro de aprendizagem de navegação à vela, junto ao Rio do nosso território, que funciona através do protocolo com a escola secundária, onde crianças, inclusive crianças portadoras de deficiência, aprendem a navegar à vela. E foi um equipamento que conseguimos digamos assim, uma construção através de uma parceria com o Instituto de Navegabilidade do Douro, que se construiu esse centro. Isso gera algum tipo de receita para a junta? Não, a receita é uma receita social, é um proveito social o fornecer de um bem à população. Um bem estimável, que é a aprendizagem da vela. Sr. Presidente, quase em jeito de conclusão para fazer uma declaração aos seus municípios, de acordo com aquilo que nos transmitiu a situação que estamos a viver, e se vai alarmar um bocadinho, segundo todos os indicadores dizem, pedir para imaginar que está a falar para os seus municípios diretamente o que é que lhes diria, em termos de paciência, em termos de revolta, em termos do que é que lhes diria, em termos deste momento que estamos a passar.
Eu diria às pessoas da minha freguesia que estejam atentas e que exijam justiça e equidade no tratamento. Eu não diria que se deve revoltar, nós só nos devemos revoltar contra a injustiça e a falta de equidade. Agora, o momento é difícil para todos, e eu acho que é patriótico perceber que, sendo um momento difícil, que temos todos que lutar para vencer essa barreira. Isso não significa que aceitem injustiças ou tratamentos de desigualdade. E, portanto, que estejam atentos e que exijam esse tratamento igualitário. É isso que eu digo às pessoas, e que tenham coragem e otimismo, porque no mundo, na história dos povos, eu acho que o pior que pode suceder é as pessoas sussurrarem face aos problemas e baixarem os braços. Eu acho que todos temos que lutar, temos um problema difícil para resolver, vamos resolvê-lo, porque apesar da dificuldade, apesar, enfim, da gravidade do problema, isto não é comparável com muitas situações que há na Europa, ainda de conflitos bélicos, problemas interétnicos, para já não falar noutros continentes, que problemas de fome e de sede, que nós não temos esses problemas. E por isso não vamos, no meu ponto de vista, o que está sobre nós não é um cataclismo, é um momento difícil da nossa história, mas é um momento para vencer, para ganhar. Dependendo das suas palavras, então, acima de tudo, as pessoas tenham atenção e que façam, se for aquela regra limitada que diz um por todos, se for dentro desse espírito, que tenham paciência e credibilidade. Se não for, então que se façam ouvir, que será essa a maneira mais fácil. Não é? Exatamente. Se mesmo para terminar, simplesmente agora pediria a sua opinião como autarca e como cidadão acerca do aparecimento de iniciativas como esta da Rede TV. Eu acho que esta é, tudo que seja dar voz aos eleitos do povo é importante, porque, não sendo eles enfim, mais que os outros, mas representam todos os outros e conhecem os problemas de cada comunidade. E por isso estão, enfim, numa posição ideal para transmitirem a realidade da comunidade que representam e que os elegeu. Sr. Presidente, em nome da Rede TV, o nosso muito obrigado. É por isso que nós cá estamos, para dar voz às pessoas, para fazer com que as pessoas conheçam mais um bocadinho da freguesia onde habitam. Quanto a si, caro telespectador, cá nos encontramos para a semana, no sítio de costume, no programa A Autarquia em Sua Casa. Muito boa tarde, obrigado.